né? Então, quando eu recebi meu laudo, eu comecei a não me maquiar mais, né? Usava meu cordão, e aí eu ficava com medo de estar com meu cordão e estar maquiada e as pessoas me diminuírem por eu estar, né, arrumada e bonita Aham. e não parecer autista por conta disso. Nossa, Então, quando eu recebi meu laudo, foi uma crise interna com certeza. tremenda, assim. Tudo o que eu vivi antes e o que eu estava vivendo naquele momento foi um turbilhão de sentimentos, um turbilhão de coisas até eu entender o que eu precisava fazer, o que eu não precisava fazer, até eu entender quais eram os meus limites, entender, quebrar os meus próprios tabus, os meus próprios preconceitos, porque não faz sentido eu ter parado de me maquiar para parecer mais autista, sendo que o autismo não tem cara, Ainda assim, sabe? Então para são tentar se coisas. encaixar dentro do que as pessoas, né, estavam. Exatamente. Várias vezes me peguei pegando fila preferencial, porque realmente o esperar, no meu caso, como eu disse, o espectro é uma diversidade de coisas, de Ativa sintomas gatilhos, né? e de pessoas, né? Mas no meu caso, o esperar é uma tortura. Então, eu ficar numa fila muito grande, por exemplo, me causa crises. Talvez, às vezes, eu até, muitas vezes, quantas vezes já desisti de ir em mercado, de comprar um doce, de comprar uma coisa que eu estava com vontade de comer, simplesmente porque eu precisaria pegar uma fila, simplesmente porque eu precisaria falar com alguém. E eu não estava apta a falar com alguém naquele momento. Então, as pessoas não entendem que um autista, mesmo falante, mesmo trabalhando, mesmo fazendo as coisas dele, ele ainda vai precisar de uma fila preferencial, por exemplo. Ele ainda vai precisar de um assento preferencial num transporte público, porque, digamos, por exemplo, eu trabalho e eu trabalhei o dia inteiro com muito som, eu trabalho em restaurante, então é muito, muito, muito barulho. É panela batendo, é cliente, é tudo, assim, é muito barulho. Então, isso vai me cansando, eu consigo fazer as minhas funções, mas eu termino completamente exausta, né? Então, quando eu chego num ônibus cheio, o que eu gostaria de ter é um assento para mim, para que eu não precisasse ficar encostando nas outras pessoas, as outras pessoas não precisassem ficar encostando em mim. É, E eu sei, claro, tem vezes que não tem o que fazer, às Sim. vezes tem outras pessoas que precisam daquele assento, tem idosos, tem outros deficientes físicos, uma outra pessoa com deficiência ali que talvez precise mais do que eu do assento. E tudo bem, todas essas coisas eu entendo. Só Aham. que por muitas vezes eu vejo muitas pessoas falando na internet, porque nível de suporte não precisa de assento preferencial, porque se você trabalha, você fala, você não pode pegar ônibus, sabe? Tipo, várias coisas que É eu vejo esse tipo de a ignorância, comentário. né?